nós, mais um episódio número 22, falando especificamente do futebol feminino ou de alguma coisa, notícias ou de algo pertinente ao futebol feminino. Tenho aqui o Gabriel Gocha, nosso amigo de Portugal, né? Infelizmente a Sheila não pôde estar presente em problemas profissionais, mas faz parte, a gente segue. E hoje nós temos, né, notícias do futebol feminino. Nós temos um tópico falando sobre o quanto uma atleta corre no jogo de futebol, né? Muitas meninas não sabem como é essa exigência física no jogo de futebol. Duas notícias sobre investimento do governo no futebol feminino. Alguns acham isso positivo, outros acham isso negativo. E a gente termina com uma postagem que eu achei interessante, que diz que 1 em cada 2 meninas abandona o esporte por causa da menstruação. É uma situação importante para as meninas, né? Principalmente apoio dentro de casa, enfim, receber orientação, a gente vai falar sobre isso. Então a gente inicia aqui com as nossas notícias do futebol feminino. Eu gostaria de compartilhar aqui. São 2 notícias bem interessantes, né? Inspiradoras, até a primeira delas bastante aqui para as meninas. Vem aqui da periferia brasileira para a elite da Alemanha, né? Então, apenas registrar aqui quão importante é as meninas, né? Principalmente você vê a idade aqui das meninas, aparentam ter 14 anos, 15 anos, enfim, nessa faixa etária, e, né, não desistiram, se esforçaram, se dedicaram, tiveram compromisso, né, acreditaram e estão indo jogar na Alemanha, né, num clube alemão, quer dizer, uma oportunidade. Tá aqui, 14 anos de idade, né? Realmente pode ser uma oportunidade que muda a vida das meninas, né? Hoje ela tem 14, mas quantos anos ela vem jogando futebol, enfim. Acho que é importante compartilhar essa notícia, né, com as meninas. E né, acho que é o sonho, né? A menina tem um sonho e, às vezes, né, algumas, infelizmente, desistem do sonho, né? Então, só para a gente aqui deixar compartilhado aqui, né? Eu costumo dizer aqui que Portugal normalmente é a porta de entrada, né? Mas nesse caso, para essas duas, foi a Alemanha. Mas, enfim, a mensagem que acho que fica é não desistir, né, do seu sonho, porque uma hora a oportunidade pode aparecer e você está preparada, né? Essa é uma notícia. Tem uma outra notícia aqui que eu gostaria de compartilhar, né, de uma brasileira nos Estados Unidos. Aqui vai. Maiara faz história na Liga Americana, né, que é a NWSL. Brasileira é a primeira do país a marcar em 5 jogos consecutivos na temporada regular. Né? Então, assim, é uma brasileira, uma jovem atleta, dá para ver que ela é uma atleta jovem ainda, né? Tem muitos anos pela frente e está, né, fazendo história na temporada de regular nos Estados Unidos. 5 jogos seguidos, né? Ela jogou e fez gol nos 5 jogos. Acho que isso é um fato importante. As meninas podem perceber que, né, as coisas estão acontecendo, as atletas estão aí, né, se destacando, né? Seja Portugal, seja Espanha, essas 2 meninas jogam indo para a Alemanha, Estados Unidos. Quer dizer, as portas do futebol feminino estão se abrindo, né? Felizmente, aquela coisa do futebol é para homem, futebol é para homem, futebol é para homem, a cada ano isso está definhando, está acabando e vai chegar um momento que vai realmente desaparecer, né? E, enfim, acho que essas 2 notícias que eu gostaria de compartilhar,
né? E agora a gente vai aqui para uma informação, eu acho bem importante, né, do Messi, num jogo de futebol. Talvez você pergunte a uma menina quantos quilômetros você corre, quanto você caminha, o quanto você trota. Muitas meninas não sabem, né? Então aqui acho que é importante a gente compartilhar essa informação, né? 62% do tempo de jogo o Messi está caminhando, né? Então acho que isso é importante para a menina perceber que se o jogo dura 90 minutos, você não fica 90 minutos correndo. Existe um percentual caminhando, existe um percentual parado, existe um percentual trotando, existe um percentual correndo em alta velocidade e o famoso sprint, que é o altíssimo, né, é a altíssima velocidade. Então, acho que essa informação é importante para as meninas entenderem aqui como funciona um jogo de futebol, né? Principalmente as mais jovens precisam aprender isso, entender isso. Isso é um pedacinho do que muitos dizem que é o entender o jogo, né? O atleta precisa entender o jogo. Eu vou compartilhar aqui o que o Júnior está falando para poder facilitar até para quem, né, para as meninas que ouvirem o jogo. Deixa eu retornar aqui. É a bola. Eu não acho que seja assim somente, tão simples. Acho que o jogador tem que correr também. Mas aqui a questão não é essa. Aqui a questão que os números de Messi demonstram que Messi dá muito mais importância a pensar o jogo, a entender o que está acontecendo, a ficar correndo de qualquer jeito. E na base nós temos exigido muito dos atletas uma quilometragem que ele alcance e dando pouca atenção ao que ele tem feito durante essa quilometragem. Às vezes a ânsia de ter acesso a números não nos faz interpretar o jogo ou ensinar a criança a interpretar bem o jogo. Às vezes correr um pouco menos, mas correr certo é a solução. Não que o jogador tenha que deixar de correr, porque no futebol tem que correr sim, mas não adianta produzir grandes números, porque isso não é sinal de desenvolvimento e de boa formação. Antes da corrida, tem que ter um jogador inteligente. Vamos lá, retornar aqui. Gabriel, ele fala aí da corrida inteligente, né? Ele fala no início ali quem corre a bola, né? Você, com a experiência que tem, com a sua licença da UEFA, você que estudou e estuda futebol, o que você poderia acrescentar para as meninas entenderem quando, né, a gente fala para ela, olha, quem corre a bola, você precisa correr, claro, mas correr certo. Não é simplesmente ficar correndo, não é assim. O que você poderia acrescentar, por gentileza? Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, e boa tarde a todas e todos que nos estão a ouvir. Um grande abraço para si e para a nossa amiga Sheila. Bem, relativamente a este assunto, realmente, quando se fala em inteligência no futebol, não é? Até comparo, por exemplo, porque também fui praticante e dou aulas há muitos anos, por exemplo, aqui de boxe, que eles chamam aí, até nos Estados Unidos, Ring IQ, não é? Que é, pode-se preparar um pugilista para poder estar a treinar, portanto, neste caso, a treinar, na preparação do treino, estar a prepará-lo para um combate que dure, até podia durar 20 rondas, 20 rounds, né, em inglês. Mas o objetivo é, depois, durante, ele estar ali a trabalhar, tentar acertar e não lhe acerta, ou seja, é aquela ideia do work smart, not hard, não é? A ideia é que, obviamente, tem que sempre trabalhar no duro, ou seja, as meninas no futebol devem se preparar para, se precisarem de correr, terem velocidade e resistência, mas obviamente o jogo de futebol não é uma constante corrida, não é? Até mesmo no futsal, que até é mais a especialidade aqui do nosso amigo Igor, apesar de ser um jogo ainda mais corrido, não é? Porque a bola sempre em circulação, é mais importante no futsal a zona onde nós estamos do que propriamente pegarmos na bola e corrermos, porque também para já não há muito espaço. Depois, exatamente no futsal, pela técnica a nível médio mais elevado que os jogadores têm, é mais difícil estar a driblar um ou dois jogadores, não é?
E porque interessa é que a bola circule rapidamente, vai para um jogador e o espaço, porque também a baliza é mais pequena. E, portanto, no futebol, obviamente, o campo maior, balizas maiores, mas também tem mais jogadores. É importante, sim, a parte física, é sim, senhora, mas se forem correr só por correr, qualquer jogador no mundo, por mais distância que tenha, após 15, 20 minutos, vai estar arrebentado. Ninguém aguenta estar constantemente a correr 20 metros, 30 metros, 40 metros para trás e para a frente. E às vezes nós pedimos isso, nós, com quem diz, estou a falar dos treinadores, não é? Pedem a muitos jogadores laterais, extremos, os pontas, não é? No Brasil, para estarem sempre a fazer, nós vamos em Portugal, piscinas, não é? Para lá, para lá, para lá. Pois é normal que eles sejam estafados, não é? Eu aqui dou o exemplo do Nuno Mendes aqui em Portugal na seleção, o homem é uma máquina, está sempre mas claro, chega às segundas partes, está arrebentado, não é? Mas isso, para já, não acho correto estarmos a exigir tanto dos jogadores, porque o mais importante é, será que ele corre no momento certo para correr? Sempre pega na bola, vai correr? Então, mas se ele tiver 2 ou 3 jogadores à frente, o que é que ele vai correr, não é? Portanto, o importante é ele correr no espaço, não é? O espaço da tal corrida inteligente estamos aqui a falar. Correr quando há espaço para correr e nos momentos certos. Nos outros, procurar o espaço. Até mais importante estar constantemente, dando o exemplo do Messi que estão aqui a falar, é um jogador também, diria da idade que tem, também não está sempre a correr, nem perto disso, mas mesmo quando ele era mais jovem também não estava sempre a correr, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Neymar, nem outros grandes jogadores, nem o próprio Mbappé, por exemplo, que é conhecido pela corrida, ele não está sempre a correr. Eles procuram espaços, vão vendo e no momento certo pedem a bolas, correm e vão lá. Portanto, as meninas têm que entender que têm que gerir, neste caso, os momentos do jogo e nos momentos certos é que aí aplicar toda a sua fisicalidade, toda a sua capacidade física. Mais uma vez, futebol, como o Cruyff dizia, 90% de cabeça, só 10% de pés. E quando as meninas, e os meninos obviamente, mas que para as meninas que nos estão a ouvir, entenderem isso, vão ver que o vosso jogo vai melhorar. Eu não estou a dizer, só para concluir, que vocês devem jogar só bola no pezinho e não fazem mais nada, não, porque depois apanham uma equipa que faz um bocadinho isso, mas também corre, vocês vão se ver aflitas. Mas se apanharem uma equipa que só corre e vocês também correrem um pouco, mas souberem ter bola, vão também estar sempre à frente. Portanto, o futebol é isto: técnica, tática e físico também, não esqueça o físico, mas mais importante, inteligência de jogo. Perfeito, Gabriel. Obrigado pelas palavras, né, sempre acrescentando. Né. As meninas talvez não saibam, mas a quantidade de profissional português espalhado pelo mundo é muito grande, né, e tem crescido, né, e você percebe, quando o Gabriel fala, que realmente é um país que, talvez não sei exatamente, 10, 20 anos atrás, decidiu se dedicar a formar treinador, formar uma escola, né? Eu morei em Portugal um ano e meio. Realmente tem uma escola, tem uma preocupação e você percebe a diferença hoje em dia. Obrigado, Gabriel. Tá, obrigado pelas palavras. Acho que foram palavras bem assim, fácil entendimento, né? Para as meninas poderem, né, entender o que está sendo passado. Acho que isso é o mais importante. A gente vai passar aqui para o próximo tópico. O governo investe no futebol feminino, bom ou ruim? Né? O que acontece? Num primeiro momento, quando o governo investe, é bom, né? Mas se não houver sustentabilidade, torna-se ruim, né? Então, por quê? O governo muda a cada 4 anos. A cada 4 anos, hoje eu sou o governador, o presidente, enfim, o prefeito. Amanhã é o Gabriel, depois é o Oswaldo, depois é a Creuza. E muda, e as pessoas mudam. Então, assim, não adianta ser coisas acontecerem por causa do governo, porque amanhã a gente está aqui com essa verba para o esporte, mas tem um hospital sem aparelho de ressonância magnética. E aí, vai fazer esporte ou vai consertar o aparelho, ou vai comprar aparelhos novos? Tem escola que está caindo aos pedaços. Vai reformar a escola ou vai investir em futebol feminino? Então não adianta. Não pode ser o governo
o que sustenta o esporte. O governo ajuda, de repente dá o primeiro pontapé, mas tem que ter iniciativa privada. Por isso que os Estados Unidos é tão forte nessa área. Porque o governo é o mínimo possível. A primeira oportunidade que se tem, iniciativa privada. E aí você dura 5, 10, 20, 30, a coisa vai, flui, né? Você vê hoje a Liga Americana, uma liga fortíssima, as melhores atletas, inclusive de Portugal, estão indo jogar nos Estados Unidos, Brasil, estão indo jogar nos Estados Unidos, mexicanas estão indo jogar nos Estados Unidos, e é uma liga que não recebe dinheiro do governo, não tem nenhum tipo de conexão com o governo, e está crescendo. Então, assim, essa é a reflexão que eu acho que é importante trazer, né? Vou mostrar aqui que a gente tem aqui da 20 milhões de reais, o governo vai investir em futebol feminino, categoria de base e divisão de acesso, né? E isso ainda tem um outro detalhe, né, que o Brasil é conhecido, não é opinião minha, o Brasil é conhecido mundialmente por muitos problemas de corrupção. Então, 20 milhões saem da capital, governo federal, para o futebol feminino. Vão chegar os 20 milhões verdadeiramente para ser usado para as meninas? Entendeu? Então, esse é o problema. O governo precisa... O governo é igual a... Eu ouvi isso uma vez, nunca mais me esqueci. O governo é igual a glicose no sangue. É muito importante, é fundamental, tem que ter governo. É importante, é fundamental, é indispensável. Mas se você tiver muito, é diabetes. Entendeu? É a glicose no sangue. Você precisa, o seu cérebro precisa de glicose, que é a gasolina do nosso corpo, mas se você tiver muita glicose, é diabetes. Isso é o governo, isso é o funcionalismo público. Então, eu acho que é assim, é uma notícia boa e ao mesmo tempo ruim, porque eu ficaria feliz se a gente tivesse iniciativa privada, como tem aqui os clubes, empresa, entendeu? Fazendo a coisa acontecer, independente de quem é o governador, prefeito, o futebol feminino com empresários, com iniciativa privada, está caminhando. Essa é a notícia que eu gostaria de ver, quem sabe, né, mais para frente. Tem uma outra aqui que fala do o misto. Vou botar aqui. Misto receberá 3,5 milhões para investir no futebol feminino. Misto é um clube de Mato Grosso. Né? Então está escrito aqui um programa, o governo de Mato Grosso, dinheiro será destinado ao fortalecimento da estrutura do futebol feminino. Né? Campeonato Brasileiro. Bom, já tivemos, inclusive aqui, Gabriel, em alguns episódios atrás, problemas de clubes quando iam viajar utilizando aquele direito a tantos passageiros, a tantas pessoas na comissão técnica, colocando parente, amigo para passear. A gente falou disso aqui, que já teve esse tipo de problema, surgiu notícia em diferentes canais. Como é que você vê, né, ou se de repente tu pode fazer um paralelo aí em Portugal, dessa coisa do governo de um lado, iniciativa privada do outro, como acontece nos Estados Unidos, os clubes empresa não recebem dinheiro do governo, que é um dinheiro, na verdade, são os impostos das pessoas, né? As pessoas estão pagando imposto, primeiro para ter escola, médico, ressonância magnética, entendeu? Enfim, segurança pública. Enfim, como é que você vê isso, por gentileza, Gabriel? Bem, eu pessoalmente gosto muito deste tipo de temas, porque lá está, é a minha área académica, não é futebol, não é desporto, é administração pública. Sempre gostei muito, a minha família também sempre foram empregados públicos e tenho muito carinho por esta área, sobretudo por política também.
eu tenho essa atividade na minha associação. Aqui não vou desenvolver muito, porque depois vai acabar por fugir ao futebol feminino, e até porque o nosso objetivo aqui é, obviamente, sermos neutrais, também não depender nem para um lado nem para o outro, não é isso que está em causa. Eu estou muito à vontade porque eu não estou nem de um lado nem do outro, mas por isso é que vou dar essa minha opinião. Eu concordo que realmente, como em quase tudo na vida, ou mesmo tudo, o equilíbrio, o meio, ou no meio é que está a virtude, como falamos em Portugal, ou seja, claro que o governo tem que existir, claro que o governo deve apoiar iniciativas, mas não deve ser o governo a realmente apoiar a longo prazo, diretamente com financiamento, portanto, neste caso o futebol feminino. E porquê? Olhemos então, como o nosso amigo agora disse muito bem, para o exemplo dos Estados Unidos, onde todos os clubes têm donos. Olhemos para o campeonato mais bem sucedido, e só estou a falar de futebol feminino, atenção, o campeonato mais bem sucedido na Europa, por acaso também é para o masculino, que é a Inglaterra, Premier League, todos os clubes têm dono. Olhemos para a Alemanha, que apesar de não ter donos, permite investimento até 49%. Por acaso há uma exceção feita ao Hoffenheim, pelo presidente, o que é o dono, já ser um adepto de longa data do clube, ter subido vários escalões, fizeram uma exceção para ele e ele é dono do clube, mas mesmo assim, nos outros todos tem que ter o 50+1, é regra. A Espanha, por acaso, também é dos sócios, mas depois olhamos para a França, não é? E também já tem donos. Não é? Itália tem donos, não é? Portugal começa a ver essa ideia, porquê? Porque lá está a tal diferença como acontece no Brasil com as chaves, aqui chamam SAD, em vez de um F é um D, mas é isto que é, os clubes, as associações desportivas, elas são dos associados, essas não podem por lei ter donos, que é normal, tem um conjunto de pessoas, não pode haver um dono, uma coisa que é para todos. Agora, quem, dando aqui o exemplo do Brasil, uma SAF, quem investe, não é? Tem que poder mandar, tem que poder decidir como é que vai funcionar o seu investimento. Como é óbvio, tem que ter um dono. Não podem estar sempre a ir perguntar a uma assembleia o que é que querem fazer com o dinheiro da pessoa. Portanto, é mais fácil que seja um dono que invista fortemente e que dê continuidade. Portanto, eu acredito que a iniciativa privada, em quase todos os setores da sociedade, deve existir e deve ser ela a alavancar. O governo, olhamos para o governo aqui quase como uma espécie de pai, mas não aquele pai que dá tudo o que os filhos pedem, mas que ensina as pessoas, é como aqui temos aquela ideia de Jesus, que era não dar o peixe, mas ensinar a pescar, não é? Ou seja, o governo, portanto, neste caso, se pensarmos como o pai, ensina os filhos, ensina-os a fazer as coisas para eles um dia se tornarem independentes. Portanto, obviamente que o governo pode dar um subsídio para ajudar as pessoas, pode dizer aqui no futebol feminino, olha, este sítio não tem pessoas ainda a investir, então vamos investir inicialmente, mas depois dizemos, então agora está criadas as condições para virem aqui investidores e investirem, ou seja, pode dar o mote, pode dar o primeiro pontapé, como o nosso amigo estava a dizer, mas a longo prazo não pode, porque isso cria uma série de conflitos, nem digo só ideológicos, cria uma série de conflitos, porque depois apoia uma, depois tem que se apoia uma equipa vai ter que apoiar todas, porque é dinheiro público, não tem hipótese, porque é que uns têm direito e outros não. E, obviamente, vai ser acusado de tomar lados quando deveria ser neutro, deveria ser para todos. E, obviamente, o governo é para melhorar a vida dia-a-dia das pessoas e não para estar a investir em tudo, não é? Portanto, lá está, nem 8, nem 80, nem um extremo, nem no outro. Normalmente, nos regimes ditatoriais, é que os regimes investem muito em equipas. Não é? Porquê? Porque o sucesso daquela equipa, ou daquelas 2 ou 3 equipas, é o sucesso também do regime. Então aí percebe-se, não é? Já não estou a dizer se concordo ou não, estou a dizer que percebo a lógica. Agora, nas democracias, isto não pode acontecer. Por isso, como eu disse, o Brasil tem todas as condições, já disse isto em vários episódios e repito neste também, tem todas as condições para poder um dia, vai demorar, porque tudo que tem sucesso na vida demora, mas tem todas as condições para ser uma espécie de Estados Unidos do Sul, América do Sul, ou seja, tem dimensão, população, os recursos, e isto aplica-se ao futebol. Ainda tem a vantagem que, ao contrário dos Estados Unidos, tem um grande historial de futebol e grande qualidade de matéria-prima, jogadores e jogadoras de qualidade em todo o lado. Só falta a estrutura e o investimento, mas não pode ser só investimento de brasileiros, tem que haver investimento de americanos, de estadunidenses,
tem que haver investimento de europeus, tem que haver investimento de vários povos, exatamente para trazer atenção, para trazer esse dinheiro e dizer, não, aqui há todas as condições, venham cá, invistam e a iniciativa privada vai tomar conta do resto. Portanto, eu acredito que sim, eu acredito que o governo, portanto, respondendo só aqui ao título do assunto, muito rapidamente, o governo deve investir inicialmente, sim, mas não é o governo que deve continuar a investir, é a iniciativa privada. Portanto, concordo em absoluto com a opinião do nosso amigo Igor e acho que esse é o futuro do Brasil. Se a CBF, que não pertencendo ao governo, é um organismo, portanto, vamos dizer, uma federação, portanto, é privada, não é? Mas tem, portanto, interesse público. Não é? Como aqui em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol é um organismo privado, exerce a si próprio, mas como é de interesse público, tem que prestar algumas contas ao Estado, até é diferente. Está ali mais ou menos entre o público e o privado. E portanto, o que eu quero dizer é que, claro que a CBF é que vai acabar por decidir estes destinos e deve ser a CBF a investir. Se o governo ajudar através de redução de impostos ou algumas condições sociais, se isso tiver uma ajuda, a CBF deve captar esses tais investidores para alavancar o futebol feminino no Brasil. Portanto, esta é a minha opinião. Perfeito, Gabriel, obrigado. Acho esse tema muito importante, né? Porque as meninas, às vezes, acabam sendo usadas, né? Então, por exemplo, o Brasil tem mais de, não sei o número, mas mais de 2.000 prefeituras, entendeu? Não sei se são 3.000, 5.000, não sei, mas são milhares de prefeituras, né? E aí você tem o prefeito. E aí, de repente, o prefeito vai, agora tem o time da cidade. As meninas, um exemplo, uma menina de 14 anos de idade. Agora tem o time da cidade, ela tem 14 anos. O prefeito fica 4, talvez mais 4, né? Que é o máximo 8 se for reeleito. Aí ela tem 14. Quando essa menina tiver com 20, de repente, ou algo assim, o prefeito saiu e entrou outro prefeito. Aí aquela menina, ela acha que ela ia jogar futebol, ia virar uma jogadora, ia ter oportunidade para disputar, tal. Não, mudou a prefeitura, o novo prefeito falou que não quer saber de futebol, porque não tem dinheiro, tem que reformar a escola, tem que reformar o hospital, e não vai ter dinheiro para o esporte. Acabou o futebol feminino, acabou o time, acabou a oportunidade dessa menina que começou com 14 anos de idade. Então, assim, esse é o problema quando fica na mão de político. Político faz o que ele quer fazer, vai trazer benefício para a população? Vai trazer benefício para a população. Mas o dia que ele sair, porque ele é um político, ele ocupa um cargo, ele não é dono. O dia que ele sair, entra outro, aí, ó, não dá mais, seja lá porque ele gosta ou não gosta, mas enfim, não dá mais, eu quero reformar a escola, eu quero reformar o hospital, eu quero fazer obra aqui, tem que fazer uma obra ali, tem que construir uma escola nova, não sei. Não vai ter dinheiro, acabou o time. Isso acontece muito no Brasil. Times, né, clubes que funcionam por 4 anos, 6 anos, 8 anos e depois acabou. Esse é o problema, entendeu? E aí aquelas meninas todas ficam com a mão na frente e outra atrás, tipo, e agora? O que eu faço? Eu estava aqui já há 5 anos, 6 anos. O que eu vou fazer na minha vida? Eu achei que eu ia virar uma jogadora. Iniciei com 14, tô com 19, estava na expectativa, acabou. Então, assim, é triste, né? Porque não é a notícia que eu gostaria de estar vendo. Eu gostaria de estar vendo outro tipo de notícia. Copa do Mundo está aí na esquina, já chegando, né, no futebol feminino. E, enfim, notícias que aproximem o futebol feminino do Brasil do tipo de notícia que tem nos Estados Unidos. Os clubes tendo lucro, começou com 1 milhão, agora está com 5 milhões, enfim. Mas acho que é importante a gente falar sobre isso para as meninas entenderem um pouco que se você não prestar atenção, acaba sendo usado massa de manobra. Tá ótimo. A gente vai aqui para o nosso último tópico, né?
que fala sobre a menstruação. É um problema, né, muito, obviamente, né, apesar da loucura, né, aqui teve um governador, acho que é importante falar isso, porque é realidade, entendeu? Uma coisa é minha opinião, outra coisa é fato. Aqui nos Estados Unidos, teve um governador, ele ainda é governador, e ele ficou conhecido, né, obviamente, ele ainda é governador, de colocar nos banheiros masculinos o que eles chamam aqui, eu não sei como é que você chama em Portugal, tampon. No Brasil é chamado de OB. Aqui é chamado de tampon. Como é que fala aí em Portugal? Tampão, aqui chama tampão, sim. Então, esse governador decidiu, não sei porquê, colocar isso disponível nos banheiros masculinos. Então, assim, houve muita coisa, muito falatório, e aí depois quis que o banheiro feminino, né? Você está no banheiro com a sua filha, ou, na verdade, a sua esposa está no banheiro feminino com a sua filha, e aí vem um cara e entra no banheiro. Então, assim, teve muito problema aqui com isso, muito problema. A mídia não divulga muito, mas teve muito problema aqui com isso, né? Eu não tenho filha, mas eu fico imaginando se a minha esposa tá com a minha filha de 5 anos no banheiro e entra um macho lá para usar o banheiro com a minha esposa e com a minha filha. Entendeu? Então, assim, isso teve muito problema aqui. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque, na verdade, quem menstrua é mulher. Então, o futebol masculino, eu tenho certeza absoluta, nenhum homem vai ter problema com menstruação. Eu tenho certeza absoluta disso, entendeu? Então, é um problema do futebol feminino que quem trabalha com futebol feminino tem que, pelo menos, ter uma noção, né, do que acontece com as meninas, principalmente as mais jovens, que, de repente, a menina está ali há poucos meses tendo esse tipo de experiência, né? Uma menina de, sei lá, 14 anos, 15 anos, ela está ali começando a entender, a lidar com aquilo, né? Que sensação é essa, enfim. Então, é um problema que acaba afetando as meninas. Está aqui né, a chamada que falando sobre isso, eu vou colocar aqui. Está aqui o post, achei bem interessante, porque é um problema real do futebol feminino. Eu tenho certeza que nenhum menino vai ter esse problema. Então fala aqui, uma em cada duas meninas abandonam o esporte por causa da menstruação, né? Enquanto clubes como o Chelsea já monitoram o ciclo menstrual das atletas para evitar lesão, né? A gente falou aqui há um tempo atrás do número de problemas no joelho, aumentando muito no futebol feminino, né? E eu acredito que a menstruação tem uma correlação em relação a isso, né? Esse detalhe, né? Não tem banheiro em casa para trocar o absorvente, mais de 1 milhão, não tem um papel higiênico na escola. Então, assim, problemas. Acabamos de falar, futebol feminino, o governo investindo. O governo, existem outras coisas mais importantes para se investir, né? Não é frescura, é dignidade. Sem estrutura, não tem base. Sem base, não tem seleção. Futebol feminino sonha com 2027, começa no vestiário e no banheiro da escola. Quer dizer, por coincidência ou não, eu acabei de falar alguns minutos atrás, o prefeito novo entra, ele vai ter que fazer reforma na escola. Será que vai ter dinheiro para reformar a escola e fazer clube de futebol feminino? O que adianta ter um clube de futebol feminino se as meninas na escola não têm um banheiro decente? Se as meninas na escola não têm uma professora capacitada, bem remunerada, para ajudar as meninas nessa faixa etária, 12, 13, 14 anos de idade. Então, assim,
como diz ali na matéria, né? Futebol feminino tem que ter base, e isso está incluído na base, né? De repente a menina não tem apoio em casa, de repente a menina é de uma família que o pai e a mãe tá trabalhando igual um louco para poder conseguir pagar as contas. Então a chance dela é na escola, a professora conseguir ajudá-la, entendeu? Mas aí, qual é a professora? É bem remunerada? É uma professora que tem a qualificação? A professora tem a estrutura da escola? São diversas coisas que o prefeito, o governador, o responsável tem que atentar para não deixar aquela menina de 12 anos à sorte, entendeu? Então, Gabriel, você é mais capaz do que eu de falar que tem uma filha, né, uma menina, entendeu? Como é que você vê esse tipo de notícia, por gentileza? Bem, eu estava a ouvir atentamente, obviamente, toda aqui a apresentação do nosso amigo Igor, e ao início até estava assim a abanar a cabeça, porque essa situação, espero que nunca me aconteça, sinceramente, ter que lidar com o facto de algum homem entrar no banheiro, que diz o Brasil, que em casa de banho com a minha filha, com a minha esposa presentes, mas de facto é uma situação complicada. É assim, eu sei que no Brasil, aqui em Portugal também começa a haver, já há alguns anos para cá, começa a haver aquelas ideias, nos Estados Unidos diz muito, portanto, woke, diz de género, e eu volto a dizer também, não me meto nisso, eu até sou a favor da liberdade, cada um sente o que sente, gosta de quem gosta, acha que é o que é, não tenho nenhum problema com isso, não me afeta em nada, se as outras pessoas forem felizes, eu também fico feliz. Mas, tem que haver aqui um mas, como em tudo na vida, tem que chegar a um ponto onde temos que perceber, espera lá, se estamos a falar de menstruação, chamem-lhe homens, mulheres, o que for, as pessoas que menstruam, biologicamente, ok, casa de banho, ok, e se menstrua, vai ser considerada dentro do futebol uma mulher, tenha sido biologicamente inicialmente ou não, e é só para as mulheres, portanto só as mulheres é que menstruam, e só, portanto, do sexo feminino, e só elas é que precisam de tampões, pronto, ou tampão, como diz os Estados Unidos. Portanto, eu espero que as pessoas percebam de uma vez, eu sei que isto já deu muita polémica até no... E foi engraçado, foi nos Estados Unidos, e a nadadora era portuguesa, se não me engano, que era um homem português, tinha ido para a natação feminina, uma coisa que eu sei que teve a ideia na altura que achavam dizer que era português, consegui pesquisar rapidamente, mas me lembro da natação, e eu perceber uma coisa que primeiro há aqui duas situações deste problema, as meninas abandonarem, pronto, que é o que está aqui no título, abandonarem uma em duas é muito mau, estamos a falar de 50%, isso é muito, não é isso que queremos, por causa de uma coisa que é extra futebol. Se é assim, uma em cada duas meninas abandona porque não gosta do jogo, ou porque se sente injustiçada nos treinos, seja o que for, nós percebemos, então o problema é do futebol, ou dos clubes, ou de academias, dos treinadores, seja o que fosse. Mas por causa da menstruação isso é uma coisa extra futebol, que afeta os treinos e os jogos, obviamente, mas é uma coisa extra futebol. E portanto, os clubes, as academias e as associações distritais, federais, regionais têm que estar preparadas para esta situação. Não podemos perder jogadoras, ok? Por causa de problemas que podem ser disponibilizados. Aí, lá está, vou colar com o exemplo anterior, se os clubes não disponibilizarem, como estamos a falar de saúde pública para as meninas, aí acho bem o governo disponibilizar, não tem, acho mesmo muito bem. Agora, a questão é, temos que, depois é os clubes, lá está outra vez a questão privada, são os clubes que depois têm que ajudar as meninas nessa situação. Sou muito sincero, não sei o que é que está a ser feito, por exemplo, no Brasil, ou de uma forma geral em Portugal, no sentido em que, por exemplo, naqueles dias da menstruação, se a menina, portanto, avisa, olha, é a tal semana, ok, já não precisa muito, e toda a gente diz, ok, força, vem treinar, mas não faça certos esforços, ou não venhas treinar, não sei o que é que estão a fazer, sei é que, ao contrário do sexo masculino, que não menstrua, é um facto biológico, não é uma opinião, não é? É só nisso que eu me quero cingir. Não, portanto, as meninas têm, não lhe vou chamar a limitação, tem essa característica,
Porque depois as meninas também têm uma coisa que o homem não tem, que o sexo masculino não tem, que é o milagre da vida, de poder gerar crianças. Portanto, não vejo isso como uma limitação, vejo isso como uma característica específica das meninas. Portanto, para as meninas que nos estão a ver, não sintam que são inferiores, vocês não são inferiores. Okay? Isto é só uma característica que vocês têm e que, lá está, os clubes, as vossas treinadoras, diretoras, diretores, são obrigados a apoiar-vos. Não vos podem julgar, porque quem investe em futebol feminino tem que saber que o futebol feminino é diferente do masculino, e não é pior que o masculino, é diferente, ponto. Estão os dois assim, um é para uma coisa, outro é para outra. É futebol na mesma, só que um tem umas características, outro tem outras, isso temos que respeitar. E, portanto, se alguém não for compreensível convosco, devem reportar essa situação ao clube, ou, portanto, se for um presidente, devem reportar ao resto da direção, ou diretores ou treinadores. Se for um treinador ou uma treinadora, devem reportar isso aos dirigentes, ok? Colegas, eu tenho a certeza que as outras meninas não vão ser injustas para vocês, neste problema da menstruação, portanto, acredito que deve haver esse apoio. E, só para concluir, com outro ponto que eu ia referir, que é este que estávamos a falar inicialmente, é de que eu acredito que exatamente se o desporto feminino é uma coisa, desporto masculino é outra. Não acho que as pessoas que são transexuais, portanto, que mudam de sexo, devam, portanto, ser impedidas de, portanto, praticar desporto. Não, lá está, como disse, finalmente sou a favor da liberdade. As pessoas, obviamente, sentem que são do outro sexo, sim, senhora, realizem então todo o procedimento legal e científico, neste caso médico, tudo bem, mas depois temos é que perceber se, em termos desportivos, se há alguma vantagem ou não. Assim, à partida, uma mulher que passe para o homem no desporto masculino não vai ter vantagens. Mas um homem que passe por uma mulher derivada à testosterona, não é? Pode ter vantagens que são significativas. E daí esse exemplo que eu estava a falar da natação, um corpo masculino a nadar contra um corpo feminino, não é? Tira vantagens que são injustas e depois aí desvirtua-se, não é? E depois eu percebo que muitas mulheres se juntem e já são contra. E, portanto, já se cria depois aí um problema político, ideológico e isso, que não deveria acontecer, não é? E há soluções, ou verifica-se se o nível de testosterona é alto o suficiente para causar algum tipo de desvantagem, ou cria-se uma liga específica para pessoas transexuais, seja o que forem, que sejam justos, para as mulheres, lá está, não terem esse problema. Eu sei que isto não era bem a ideia inicial aqui deste tema, mas como eu sei que os Estados Unidos são pródigos nestas questões de, lá está, de ideologia de género, de identidade sexual e por aí fora, e isso obviamente depois espalhou-se um pouco pelo mundo, mais uns países do que outros. Só queria deixar claro que, lá está, nós somos, aqui creio eu neste canal, não quero estar a falar pelo nosso amigo Igor, mas acho que posso dizer isto, que nós obviamente somos completamente a favor da liberdade de cada pessoa de se expressar, das meninas, não interessa a vossa orientação sexual, não interessa se vocês se antes nasceram meninos e agora se consideram-se meninas, isso é vosso, vocês têm direito, ok? Ninguém deve dizer o contrário, ok? Mas quando há situações onde pode deixar outras pessoas desconfortáveis, neste caso, como estávamos a falar inicialmente, alguém entrar num balneário, não é? E haver essas situações, aí temos que repensar, para uma pessoa ficar bem, não podemos deixar todo o resto das pessoas mal, não é? Portanto, por isso é que se costuma dizer também aqui em Portugal, a minha liberdade acaba quando começa a do outro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho liberdade sim, mas se a minha liberdade começa a afetar a liberdade do outro, temos que parar, temos que pensar. Portanto, nesse sentido, acredito que, como eu disse, as duas variantes, homens num sítio, mulheres no outro, por causa do desporto, para não misturar, e, sobretudo, apoiar as meninas para que não haja situação de abandono, que é um problema grave, realmente, se for diversificado em vários países, e nós queremos que as meninas possam continuar a praticar desporto, se for o que elas quiserem, obviamente, e que possam seguir os seus sonhos e que não abandonem o futebol por causa de questões da menstruação. Beleza, Gabriel, perfeito. Eu acho isso super importante, porque no final das contas, né, as meninas, principalmente as mais jovens, porque as mais velhas já têm um pouco mais de experiência,
né? As meninas já, uma atleta, por exemplo, de 22 anos, 23 anos, 24 anos, ela tem mais experiência, né? Então ela sabe até se defender, argumentar, falar. Agora, uma menina mais jovem, de 15, 16, 17, ela não tem muita experiência, ela se sente intimidada, entendeu? Então, assim, se ela não tiver alguém, ou na escola, a professora, entendeu? Para poder ajudá-la, ela vai ficar mal, vai arrebentar com a menina, entendeu? Então, assim, as meninas precisam procurar entender o que é a menstruação, o que são as 4 fases da menstruação, por que, né, são 4 períodos de aproximadamente 7 dias, e por que uma metade você está relativamente ok e a outra metade você está relativamente mal, né? E dentro desse relativamente, algumas meninas ficam muito mal, não é só mais ou menos, ficam muito mal. Então, assim, e aí você, menina, tem que se observar para você saber, olha, essa semana eu estou naquela semana que tudo é horrível. Então você precisa tentar se alimentar o melhor possível, descansar muito mais e tentar dosar o treino. Porque isso aí vai influenciar lá na frente você, de repente, estourar o joelho. A gente não sabe, a ciência não sabe, mas a gente desconfia, né, que esse déficit que você cria no corpo por causa dessa oscilação de semana a semana, o ciclo da mulher é semanal, né? Semana, outra semana, outra semana, outra semana, outra semana, são 4 semanas. O homem não, é diário, testosterona no topo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 8, 9 horas da noite, testosterona está baixa, vai dormir. Acordou no dia seguinte, é tudo novo. É completamente diferente. Então, assim, a menina precisa buscar informação, se informar, para ela poder tentar se proteger quando ela estiver praticando a atividade física dela, o futebol, natação, vôlei, basquete, enfim. Acho que isso é muito importante, as meninas procurarem esse tipo de informação, né? Só para a gente, assim, antes de finalizar, a testosterona é tão importante que o UFC, né, que é uma liga, vamos dizer assim, de lutadores conhecida mundialmente, proibiu, né, a reposição de testosterona, né, proibiu isso, para você ver como isso é importante. Proibiu. O exército americano, essa semana, né, o exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, eles divulgaram que todos os militares das Forças Armadas dos Estados Unidos vão fazer exame para checar a testosterona. Todos os militares dos Estados Unidos todos. Quem tiver com a testosterona abaixo do que deveria estar de acordo com a sua idade, vai ter que fazer reposição. Então você vê como a testosterona é importante. Se não fosse importante, eles não estariam fazendo isso. Se não fosse importante, o UFC não iria proibir a reposição de testosterona nos atletas para acabar gerando vantagem, pode gerar uma vantagem. Então proibiram, né? E para as meninas entenderem, o homem de 25 anos e uma mulher de 25 anos se alimentando bem, atleta, tudo direitinho, ele provavelmente tem 10 vezes mais testosterona do que ela. Então, assim, é muita diferença, entendeu, Gabriel? Você bebe um copo de água por dia e eu bebo um balde de água. Quem vai ter mais água? Entendeu? Quem vai poder se hidratar melhor? Você um copinho por dia ou eu um balde de água por dia? Entendeu? Então essa é a diferença. Pode chegar até 10 vezes a diferença de testosterona entre o homem e a mulher. Então é isso. Gabriel, a gente finaliza aqui. Obrigado pela sua boa vontade, pelas suas palavras, pela sua, né, sempre trazendo comentário pertinente, inteligente, né? Muito obrigado, tá? Te agradeço. Até a próxima. Muito obrigado, amigo. O resto de um bom domingo e um bom fim de semana.
para todas e todos que nos estão a assistir, e vamos ver mais logo quem é que ganha, um país sul-americano ou um país aqui europeu. Não há nenhuma realidade nesse aspecto, mas vai ser certamente uma final interessante, e que para o ano o Mundial no Brasil, a Copa do Mundo do Brasil, seja assim tão ou mais entusiasmante, é o que queremos para o futebol feminino. Verdade. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço, até mais. Obrigado, meu amigo. Obrigado.